Bem, meus amores, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de hoje, ainda falando sobre o cuidar e educar na educação infantil. Desta forma, temos o seguinte: quando se propõe a trabalhar com crianças bem pequenas, devemos ter como princípio conhecer seus interesses e necessidades. Cuidar e educar é impregnar a ação pedagógica de consciência, estabelecendo uma visão integrada do desenvolvimento da criança com base em concepções que respeitem a diversidade, o momento e a realidade peculiar à infância. Então, é de fundamental importância que você possa estar conhecendo a realidade da criança para poder estar detectando seus interesses e suas necessidades de aprendizagem. E aí entra de forma integrada o cuidar e o educar, porque desenvolver esses dois fatores é de fundamental importância para que a criança possa se desenvolver. Então é importante que estejamos traçando ações pedagógicas conscientes. Conscientes por quê? Porque a partir do momento que se conhecem, né, os interesses e as necessidades das crianças, nós percebemos então de maneira consciente aonde podemos estar intervindo para melhor desenvolver as crianças, respeitando então a sua diversidade, os seus potenciais de aprendizagem dentro da sua faixa etária. Cuidar e educar implica conhecer, compreender que o espaço-tempo em que a criança vive exige seu esforço particular e a mediação dos adultos como forma de proporcionar ambientes que estimulem a curiosidade com consciência e responsabilidade. Então, a figura do adulto no processo de ensino-aprendizagem da criança é de fundamental importância, porque os adultos eles vão desenvolver diante do processo cognitivo da criança a questão da mediação entre as potencialidades da criança com o objeto a ser manipulado pelas crianças no processo ensino-aprendizagem. Vai mediar esse processo ensino-aprendizagem de maneira que as crianças possam, então, desenvolver seus aspectos cognitivos. E proporcionar isso tem que ser de maneira consciente e responsável. O professor ele deve estimular a curiosidade das crianças de maneira consciente. É preciso refletir sobre o que consiste o cuidar e educar, bem como discutir seu caráter de unicidade, ao invés de dupla tarefa. O cuidar e o brincar, eles podem serem desenvolvidos simultaneamente através de práticas educativas que estimulem o cuidar e o educar de maneira consciente e que essas práticas possam integrar esses dois fatores, ao invés de estar desenvolvendo situações de aprendizagem aonde se separe do cuidar. O excesso de criança dificulta que os objetivos das atividades sejam alcançados em sua plenitude. Então, trabalhar com uma sala de aula, por exemplo, com mais de 15 alunos na educação infantil, sobretudo na pré-escola, complica, dificulta, então, o desenvolvimento das atividades. Então, é importante que se tenha aí um total de 15 ou mais crianças, ter sempre um professor auxiliador ali, né? Um professor que possa estar contribuindo com o professor regente, aí no sentido de tornar na prática positivamente o processo ensino-aprendizagem das crianças e que se possam, de fato, conseguir que os objetivos das atividades sejam realmente alcançados em sua plenitude de forma positiva. A ação do educador é fundamental. Ele estrutura o campo das brincadeiras por meio da seleção de ofertas de objetos, fantasias, brinquedos, dos arranjos, dos espaços e do tempo para brincar, dormir e alimentar-se, a fim de que as crianças alcancem
objetivos de aprendizagem pré-determinados sem limitar sua espontaneidade e imaginação. Então, o professor é quem vai organizar, né, todo esse espaço para o brincar, para o dormir, para alimentar-se, no sentido de promover a aprendizagem da criança mais eficaz. O professor é de fundamental importância dentro do processo de ensino-aprendizagem das crianças, porque é o professor que vai, então, estar articulando as estruturas das brincadeiras por meio da seleção de objetos adequados, né? Por exemplo, a questão dinâmica que se volta para as fantasias da criança, o ato de brincar, brinquedos adequados que possam ser manipulados pelas crianças, o espaço, enfim, tudo que gira em torno do processo dinâmico da aprendizagem dos alunos, o professor ele vai estar estruturando da melhor maneira possível para que, de fato, a criança possa estar aprendendo através de um processo espontâneo de sua imaginação. Então, essa ação pedagógica ela não pode limitar a questão da espontaneidade e imaginação da criança. Ela tem que estimular esta imaginação, a capacidade criativa da criança. Assim, não podemos deixar de falar da ação conjunta dos educadores e demais membros da equipe da instituição, como, por exemplo, cozinheira, faxineira e coordenadora, pois é essencial para garantir que o cuidar e o educar aconteçam de forma integrada. Essa atitude é contemplada desde o planejamento educacional até a realização das atividades em si. Portanto, a partir do momento em que se está trocando ou alimentando uma criança, ao mesmo tempo se está educando e estimulando a mesma. Então, trabalhar com crianças bem pequenas é de fundamental importância a figura do educador, sobretudo no momento em que ela vai, estar integrando esses dois fatores indispensáveis para o processo de aprendizagem das crianças, desde a educação em creches até a pré-escola, que é o cuidar e brincar. Essa atitude deve contemplar esses dois fatores a partir do momento, que se está ali conduzindo o planejamento educacional. E aí, quando for realizar as atividades propriamente ditas no espaço, ali onde vai ser conduzido o processo de desenvolvimento cognitivo da criança, esses dois fatores, cuidar e brincar, sejam estimulados no sentido de tornar esse processo cognitivo da criança bem mais dinâmico. O cuidado precisa considerar principalmente as necessidades das crianças que, quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo para se atingir os objetivos de cuidados com a preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas. É necessário que as atitudes e procedimentos estejam baseadas em conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento biológico, emocional e intelectual das crianças, levando em conta diferentes realidades socioculturais. É uma citação de Brasil, 1998, página 25. Então, é de fundamental importância que se leve em consideração, no momento do ato de brincar, as necessidades de aprendizagem das crianças, e como elas manifestam seus interesses, suas capacidades também de aprendizagem. Se a gente observar isso aí, a gente vai perceber que as crianças vão dando pistas importantes sobre a qualidade, do seu aprendizado. Se elas forem bem tratadas, bem conduzidas em seu processo de aprendizagem, seja na creche como também na pré-escola, elas dão pistas de que realmente essa forma de como elas estão sendo conduzidas nesses espaços
está tendo qualidade ou não. Então, por isso que é importante atingir os objetivos de cuidados, no sentido de estar preservando a vida da criança, e também o seu desenvolvimento com relação às suas capacidades, enquanto seres humanos que precisam de cuidados, sim, mas também precisam ser educadas, porque elas têm aspectos cognitivos que, se bem trabalhados, serão desenvolvidos desde cedo. É de suma importância que as instituições de educação infantil incorporem de maneira integrada as funções de cuidar e educar, não mais diferenciando nem hierarquizando os profissionais e instituições que atuam com crianças pequenas ou aquelas que trabalham com as de mais idade. A qualidade na educação infantil advém de concepções de desenvolvimento que consideram as crianças nos seus contextos sociais, ambientais, culturais e, mais concretamente, nas interações e práticas sociais que lhes forneçam elementos relacionados às mais diversas linguagens e ao contato com os mais variados conhecimentos para a construção da autonomia. O processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, sobretudo, tem que estimular as crianças a construir suas autonomias e ter uma educação de fato que seja de qualidade e dinâmica. Desta forma, espero que tudo que está sendo abordado neste momento sirva de momentos, de assuntos que possam elevar as suas reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem de crianças no que se voltam para a questão do cuidar e do educar, seja na pré-escola, como também em creches e vice-versa. Então, até um próximo estudo.